Olá, maravilhosas! Essa é a nossa primeira live do primeiro ciclo da nossa comunidade Encontro com Autoestima, né? Estamos iniciando a nossa comunidade. Você pode estar chegando agora ou depois, né? Se você estiver vendo esse vídeo depois, seja muito, muito bem-vinda. O Encontro com Autoestima, ele existe já há alguns anos, né? E começou como uma página onde eu postava os conteúdos, fazia as lives. Depois, ano passado, eu me afastei da produção de conteúdo, precisei me afastar da produção de conteúdo por questões pessoais. E estou retomando, e esse tema tem tudo a ver também com esse meu momento, né? De falar sobre coragem, sobre ousadia, sobre ousar na vida. Então, é um tema também para mim, que faz parte da minha trajetória. Eu vou falar muito sobre minha trajetória aqui hoje com vocês, pegar alguns exemplos de coisas que aconteceram junto com esse tema, tá bom? E vamos lá! Está aberta a temporada de desenvolvimento. A ideia aqui é que você se encontre com você mesmo, que você desperte seu autoconhecimento, que você desperte seu poder pessoal, né? Nesse ciclo, a gente vai estar falando especificamente sobre coragem, né? Para que você possa enfrentar os seus medos e ir em busca do que você deseja, tá? No final da live vai ter um exercício. Todas as lives, né? Deixa eu explicar como vai ser o ciclo. Todas as lives, elas vão se complementar. Então, as lives vão acontecer ao vivo às quartas-feiras, 12h30. E uma live vai complementar a outra. Então, o tema de hoje é o que significa viver com ousadia. No final da live vai ter um exercício para você fazer, para poder você fixar, né, o que a gente está falando aqui. E na próxima live a gente vai começar a partir do ponto que a gente parou aqui, tá bom? Então, o livro, né? Se você não tem, ou quando você tiver a oportunidade de adquirir, é A Coragem de Ser Imperfeito. A gente não vai ler ele exatamente, mas tem alguns pontos que eu vou sempre trazer aqui, porque a base, né, dos nossos encontros vai ser ele. Então, assim, a pergunta é, né, a primeira coisa, o que significa viver com ousadia, né? E o que significa ousadia? O que significa ser uma pessoa ousada? Se você for lá pesquisar, vai estar assim: qualidade de ousado que possui valentia ou coragem ou audácia, né? E se você for, né, procurar mais ainda, eu fui lá, apareceu assim, mulher ousada, porque pode ser um tom pejorativo. Aí aparece atrevida. E muitas vezes, né, principalmente mulheres, né, são esperado que um lugar de comodismo, né, de ficar ali no conforto, né, na sua zona de conforto, de não ter muitas atitudes, de não ter iniciativa, né, de não ser valente. Essa característica de valentia, ela é vista como uma característica masculina, né? Só que não existe isso. Então, uma mulher pode ser valente, um homem pode ser valente, qualquer pessoa pode ser valente. Só que historicamente, né, culturalmente, não foi ensinado, dado esse poder, sabe, para as meninas na infância. Vai brincar com coisas que despertem, sabe, esse movimento de coragem, de desbravar, né? As brincadeiras são mais pacatas, né, geralmente, né? Você vai brincar ali de cozinha, de panelinha, de boneca. Já tá mudando muito para essas gerações agora, mas eu acredito que com o público, né? A gente for falar aí com uma geração de 30 anos, 30 e poucos anos, é essa geração, né? Hoje tem fantasias, né? Tem as heroínas e coisas que não tinham antes, eram super-heróis. Então, o valente, corajoso, era o homem,
né? Então, a mulher, né, 30 a mais, eu tenho 38 anos, a gente não foi ensinada dessa forma. Aprendemos, despertamos, algumas, né, tivemos essas possibilidades de despertar. Então, por isso que você tá aqui agora, que é pra você despertar, se você ainda não despertou essa coragem, essa audácia, essa valentia. Que talvez você já até, todos nós temos, né, e talvez você já até tenha algum movimento ali, alguns sinais, em alguns momentos essa coragem aparece, essa valentia aparece, mas se eu não me conecto com isso, ele passa despercebido. Então, você pode ter tido atos, eu tenho certeza que você teve atos de coragem na sua vida e valentia. Talvez não sejam frequentes, porque o que está presente, o que você está conectada é com o sentimento de medo. E se tem medo, não tem coragem, né? O medo bloqueia essa coragem. Então, o primeiro momento aqui, para um pouquinho e né, anota aí no seu caderno. Eu não falei, né? Pega o caderno e a caneta. Porque a ideia aqui é desenvolver. Então, quero que você anote insights, né? Coisas que você for ali pensando, lembrando. Nossa, isso que você falou faz todo sentido. Você falou aí da infância, eu lembro que na minha infância eu não fazia isso, né? Então, em que momentos essa coragem me colocar em contato com a minha coragem, né? Ou foram me colocando medos. Então, pega o caderno e a caneta, tá? Dando um golinho aqui pra você ir lá pegar sua caneta e seu caderno. Pegou a caneta e o caderno, um ponto aí pra você já anotar e depois você refletir sobre. Quais foram os momentos de coragem na minha vida até hoje? Faz uma linha do tempo, sabe assim, traça uma linha, ó, vou te mostrar. Traça uma linha do tempo. A gente pode usar ela várias vezes aqui. E aí você para pra pensar aqui, ó, bota aqui marcos, tá vendo? Aí você pode botar quais foram meus atos de coragem até hoje. E guarda. Depois você me conta, tá? O que você identificou aí. E o que é coragem? É você fazer alguma coisa para além do que você julga possível naquele momento, né? Um ato corajoso para uma pessoa pode ser abrir uma live no Instagram. Talvez você pense, nossa, tem que ter coragem para abrir uma live e falar para as pessoas. Eu não tenho essa coragem. Para outra pessoa, tudo bem abrir uma live e falar no Instagram. Porém, eu não tenho coragem de pegar um avião sozinha. Ou tenho coragem de pegar um avião sozinha, mas não tenho coragem de pedir demissão de um emprego que não me valoriza, que eu não sou reconhecida. Eu não tenho coragem de abrir meu próprio negócio. Eu não tenho coragem de sair de uma relação abusiva porque eu tenho medo de ser pior, de não conseguir me manter, me sustentar, ou cuidar dos meus filhos, se for o caso. A coragem, ela é individual, cada um tem. Às vezes você fala assim, nossa, como ele pode ter tido coragem pra isso? Ou eu teria coragem. Cada um tem a sua. Então, o segundo ponto aí, anota, o segundo ponto para esse momento, para essa reflexão é: onde na minha vida
eu tenho me escondido por medo? Onde na sua vida você tem se escondido por medo? Onde na sua vida falta coragem? Essa resposta a gente vai ver lá no final dos nossos encontros, que serão 6, tá? Serão 6 encontros, a gente está no primeiro. Essa é a pergunta, não é uma pergunta que você vai responder, você pode ter essa resposta agora, mas a ideia é que você construa, que você entenda onde está faltando coragem, o que eu não estou fazendo, em que área da minha vida eu estou me escondendo, o que eu estou deixando de fazer por medo. Aonde que me falta coragem, que talvez você tenha coragem para algumas coisas e você acha que não tem coragem para outras, mas se tem coragem aí, ela precisa ser potencializada. Ok? Então, recapitulando, 2 pontos que a gente já tem, né? Aí para você anotar seus exercícios. A linha do tempo da coragem, quais foram os atos de coragem até hoje para você, que você julga corajoso que você fez, tá? E a grande pergunta que é: onde na minha vida eu tenho me escondido por medo? O que eu tenho deixado de fazer por medo? Notou? Então vamos lá. Vamos seguindo. Então, quer viver com ousadia, né? Já que eu falei aí sobre o que é a coragem, né? O que é ser ousada, o que é você ousar na sua vida. E eu vou falar a minha experiência com as minhas ousadias, né? Algumas das minhas ousadias. Uma das grandes coragens que eu tive foi sair do meu emprego. Eu sou psicóloga formada desde 2011. Eu atuei na área de RH desde o 3º período da faculdade. Então, eu entrei numa primeira empresa, eu fiquei como estagiária ali 1 ano. Depois eu fui para uma outra empresa, entrei como assistente de RH e fui promovida analista. E aí eu fiquei 1 ano e pouco, quase 2 anos. Aí eu fui para uma terceira empresa, que eu também fiquei 2 anos. E eu fui para a 4ª e última empresa, que eu fiquei quase 2 anos. E eu mudei essas empresas porque eu buscava melhorias para mim. Aqui na primeira empresa, eu nunca era efetivada. Eu falei, vou ficar fazendo o que aqui? Até quando? Eu quero uma oportunidade de ser efetivada. E aí eu fui para a segunda empresa, porque eu mandei currículo, abriu a vaga, fui contratada. Lá o salário era baixo. Depois de um tempo, eu queria melhorar o meu salário e não tinha possibilidades. O que eu fiz? Fui procurar outro emprego. Encontrei a terceira empresa. Fiquei lá. Na terceira empresa, ela era, além com o tempo, o salário foi ficando, né, defasado e eu me sentia limitada, porque eu queria muito trabalhar no setor de desenvolvimento, de treinamento. Eu trabalhava com recrutamento e seleção em todas essas empresas. E eu sempre quis trabalhar com desenvolvimento, desenvolvendo pessoas. Só que para isso você tinha que ter experiência, né? E a minha experiência era recrutamento e seleção. Então a empresa recebia meu currículo, recrutamento e seleção. Eu era muito boa, era maravilhoso, eu gostava muito mesmo. Mas eu queria outras coisas. E aí, na terceira empresa, eu fui atrás dessa outra oportunidade. Não era diretamente com desenvolvimento, né? Também não consegui, mas o salário era muito maior e eu trabalhava viajando, então eu achei a dinâmica muito legal. Não gostei muito de ficar presa, então eu trabalhava viajando, contratando novos funcionários para cada unidade da empresa. Conheci vários lugares, foi maravilhoso.
mas continuava sendo recrutamento e seleção. Ainda fazia um pouco de recrutamento interno, mas eu queria mais. Eu queria mais, sabe? Ousadia, eu queria mais, assim. Quero ver outras coisas, eu quero conhecer mais, eu quero crescer. E essas empresas, elas me limitavam. Tipo, só aqui, até aqui que você pode ir. E aí, nessa última empresa, que foi a quarta empresa, foi a melhor empresa que eu trabalhei. Uma empresa grande, uma cervejaria, um salário ótimo, benefícios ótimos. Sabe a perfeição? Que a gente tá falando sobre a coragem de ser imperfeito. E aí você encontra a perfeição. E aí, nem sempre quando você se depara com a perfeição é aquilo mesmo que você achou. E aí eu fui pra terapia, né? Fui pra terapia e fui trabalhando ali, tentando buscar coragem, porque era isso. Eu cheguei num ponto muito bom, perfeito. Eu morava sozinha, eu comprei carro, eu tava numa condição financeira assim perfeita. Tipo, que loucura que você vai fazer? Você vai mexer nisso pra quê? Tem que ter coragem, não tem? Pra você desfazer um castelo. E aí eu jogo pra você. O que você tem que desfazer? Porque às vezes você tem que ser ousado pra sair de situações que aparentemente são maravilhosas pros outros. Pros outros. Você precisa ter clareza do que é bom pra você, do que você quer agora. Porque se você for pensando pelo que os outros julgam ser bom, ser perfeito, ser o ideal, você vive condicionada naquilo, presa naquilo. E não tem satisfação. Então, sim, era maravilhoso, sabe? Era a empresa dos sonhos. Claro que tinha questões ali, mas eu tô falando da minha linha do tempo, assim. De tudo que eu fiz, eu cheguei no meu auge. Era, assim, uma empresa maravilhosa, um salário bom, os benefícios. Eu tava num momento de vida também bom, pessoal. Mas sabe uma coisa que eu não tinha? Você vê que nada é perfeito? Eu não tinha educação financeira. Eu ganhava bem, mas eu gastava bem também, né? Então, não compensava. E aí eu fui pra terapia, fui lá, eu tava sempre satisfeita. Fora que a outra ponta é, olha o castelo que a gente acha que por fora que é perfeito e depois a gente vê que não é, né? Então, já falei aí dessa questão que eu não sabia lidar, né, com o financeiro. Tinha um pouco de falta de suporte, porque o setor principal ficava em São Paulo, a gente ficava no Rio. Então, a gente ficava meio largada. Depois que foi parando um pouco as viagens, a gente foi ficando um pouco mais largada. Não tinha chance de sair daquele setor para ir para outro. Estresse. É que eu fui pensar qual era o outro ponto que não era perfeição. Estresse, né? Então, assim, a demanda, cobrança. Essas viagens, muito legal. Eu conheci vários lugares no Nordeste, fui pro Sul, vários lugares, mas era uma pressão para fechar vaga, né? Você trabalhar até tarde, às vezes, né? Então, assim, eu tive picos de estresse. Eu não cuidava da minha saúde, eu não conseguia fazer um treino, né? Que eu tava sempre rodando, a alimentação também não era muito boa. Então, assim, o cuidado com a saúde tava baixo. Então, eu fui pra terapia e fui levando tudo isso. E fui me ouvindo e fui entendendo que tinha chegado no meu limite e que eu precisava ousar. E nem sempre ousar vai ser pro nível acima. Eu tive que ousar pra derrubar esse castelo, esse ideal que eu busquei durante alguns anos. E aí eu falei, eu vou pedir demissão. Na verdade, eu vou tentar fazer um acordo, vou pedir pra ser mandada embora. E eu vou migrar pra área clínica. Porque lá na faculdade, a gente vai voltar, lá em 2011, eu tinha medo. Eu não me achava capaz de ser psicóloga clínica. Não! Mas se vocês não lembram, no estágio, eu tremia pra fazer o meu primeiro atendimento. Eu tinha medo, que me dava medo. Então eu falava assim, não, psicologia clínica não tem como, não tem condições. Como que eu vou ter condições de ter um consultório? Como que eu vou conseguir paciente? Como que eu vou conseguir... Não. Lá na faculdade eu falei que não.
Psicologia clínica, não. RH me dá estrutura. Olha a insegurança, olha o medo de quê? De não ser suficiente. Olha o medo de não dar conta. Nem pensar. Não quero clínica, eu quero RH. Porque o RH já tá ali, já tem a empresa maravilhosa, uma estrutura, eu vou lá, faço meu trabalho, recebo meu dinheiro. Ai, que lindo. Ai, que maravilha. Ai, que conforto. Ai, que confortável. Tudo bem, funcionou por 9 anos. Por 9 anos funcionou. Só que não era ali, né? Não era exatamente o que brilhava os meus olhos. E aí, eu entendi na clínica que eu queria outras coisas, né? Na terapia. Que eu queria experimentar essa clínica também. Fiz uma pós-graduação, obviamente, me preparei tecnicamente. E fui. E aí foi o recomeço, né? Foi o recomeço. E eu já tô falando até alguns pontos aqui, que depois eu vou listar pra vocês quais são os pontos de viver com ousadia. Mas eu já tô aqui, ó, falando vários itens. Fui pro recomeço e aí comecei a atender cobrando R$50 a minha sessão. Bem baratinha, sublocava espaços, ia para consultório de outras pessoas. E foi daí que eu me encontrei com o encontro com a autoestima. Por quê? Eu pensei, né? Eu vi as pessoas falando que você tem que divulgar o seu trabalho. E eu tinha uma academia perto da minha casa que eu frequentava, uma academia de mulheres. Eu falei, bom, eu vou divulgar aqui. E aí eu fui falar com a dona lá, que já podia fazer encontros com essas mulheres. Rodas de conversa com essas mulheres. E aí eu comecei a fazer rodas de conversa com essas mulheres. Tema depressão, tema, né? Comecei com temas ali de emocionais e tal, de uma forma geral. Até que, não lembro como, a gente começou a falar sobre relacionamento, sobre autoestima. E foi aí que o negócio despertou, que eu despertei, na verdade. Porque elas gostaram do tema, então a gente passou a falar sobre isso em vários outros encontros, passou de ser aquele tema geral. Eu comecei a postar no Instagram as fotos dos encontros, o que a gente falava, as pessoas se interessavam. E eu comecei a falar, postar, fazer live. E fluiu, gente. E aí foi chegando paciente. Olha que coisa. Olha que coisa. Foi chegando paciente. Eu fui atendendo. Eu tive consultório na minha cidade. Aí veio a pandemia, né? 2020. E eu já queria o quê? Atender online. Mas eu tive o quê? Medo. Como que eu vou atender online? Quem vai pagar para atender online? Veio a pandemia, passei a atender online. Hoje eu atendo 100% online, desde a pandemia. Eu atendo pacientes desde 2016, quando eu pedi para sair da empresa. A gente conseguiu, né, fazer eles me mandarem embora. E eu nunca parei de atender até hoje. Tô indo pro meu 9º ano. E se eu não tivesse saído da empresa? Né? Se eu tivesse mantido o medo, se eu não tivesse ousado de falar assim, eu estou largando esse padrão de vida que eu alcancei porque eu não estou realizada plenamente. Aqui no livro ela fala sobre pessoas plenas. Logo no início, deixa eu ver se eu destaquei aqui. Ela fala assim: eu destaquei, tá? Aqui é um parágrafo, mas eu destaquei assim. E o que fazer para combater a crença de que não somos bons o bastante? De que não somos dignos de amor e de relacionamentos, né? Ela tá falando aqui especificamente, mas aí você pode falar no que eu sou bom de uma forma geral. E depois ela fala: o que tem em comum as pessoas que lidam bem com a vergonha e acreditam no próprio valor, que eu chamo, no caso a autora, de pessoas plenas.
No meu livro A Arte da Imperfeição, dela, defino os 10 sinais de uma vida abundante, que indicam o que uma pessoa plena se esforça para cultivar e do que ela luta para se libertar. Uma pessoa plena, ela cultiva a autenticidade, se liberta do que os outros pensam. E aí, por que eu fiz essa conexão, né? Porque, desculpa, gente, que às vezes vem um negócio na minha cabeça e eu já misturo, né? Pausa aqui. Deixa seu feedback, tá? No comentário, no direct. Gisele, fala mais devagar. Gisele, porque eu me empolgo. E aí eu posso ir muito rápido. E ficou alguma coisa, ficou com dúvida. Esse canal é nosso, tá? Você manda lá no direct pra mim, né? Comenta, essa live vai ficar salva, você comenta no feed, tá? Não fica com dúvida, não. Isso aqui é pra você. Então, por que eu lembrei da Plena, né? Quando ela só fala dela? Porque naquele momento, onde aparentemente eu tava num momento de perfeição, eu não me sentia plena. Como eu me sinto hoje, eu me sinto plena, eu me sinto prazer em vir aqui falar com você. Hoje eu acordei cedo, uma coisa que eu não gosto. Mas eu faço aulas, algumas aulas coletivas na academia, que são cedo e eu gosto. E eu fui fazer minha aula, sabe? E aí eu voltei, me preparei pra estar aqui com vocês. Pra mim isso é plenitude. Hoje eu trabalho online, atendo os meus pacientes, eu amo atender. Isso quer dizer que não é cansativo? É assim, tá? Mas eu amo, eu faço com muito prazer, com muito gosto. Então eu me sinto plena, eu me sinto realizada fazendo o que eu faço. E aí por isso que eu lembrei, né? Porque naquele momento lá onde poderia ser, né? Porque se eu não fosse autêntica e respeitasse o que é o meu desejo, que faz sentido pra mim, eu estaria presa no que os outros pensam. Porque não, essa é uma empresa maravilhosa, você tem que ficar aí. Você já tem carro. Você conseguiu o que, né, todo mundo quer. Como assim que você vai se desfazer disso? Cultiva, a pessoa plena cultiva a autocompaixão, ela se liberta do perfeccionismo, que não existe perfeição, né? Viu? A empresa perfeita, ela tem as suas imperfeições, então nós temos as nossas imperfeições. Cultiva um espírito flexível, se liberta da monotonia e da impotência. Então, é você sair de um lugar, de uma situação que não tá sendo favorável, não tá sendo boa pra você e você só fica ali porque você não se sente potente, não se sente em condições pra isso. Você tem isso, você pode mudar as situações da sua vida. Cultiva gratidão e alegria, né? Eu tô feliz de estar aqui falando com vocês. Tô feliz com esse projeto, que é uma coisa que eu amo e já faz parte da minha vida há muito tempo. Né? Se libertando do sentimento de escassez, do medo do desconhecido. Eu não sei se vai dar certo. Não sei quanto tempo isso aqui vai durar, mas eu sei que é uma coisa que me faz bem nesse momento. Então, eu acredito nisso, eu tô fazendo. Cultiva a intuição e a fé. Né? Se libertando da necessidade de certezas. Não tem como a gente ter certeza. O passo que você vai dar hoje, não tem como você ter 100% de certeza que vai dar certo. Ou que você vai ter um retorno positivo sobre isso. Não tem como. Você precisa ter um outro parâmetro, tá? Não é da certeza, é o parâmetro do desejo, da necessidade, do que faz sentido. Né? Você sair fazendo qualquer coisa, tá? Mas é só porque, às vezes, o medo faz com que você fique esperando certezas. Tipo, só vou fazer aquilo se... Só vou abrir essa live se tiver 100 pessoas aqui ao vivo. Não vou abrir nunca, porque não sei se vai ter ou se não vai ter. Eu vou abrir, vai estar salvo. Você vai ver agora, se você vai ver depois, se ninguém vai ver, eu não sei, mas eu sei que eu fiz o que eu podia fazer. Sabe? Cultiva a criatividade, se libertando da comparação. Cultiva o lazer e o descanso, se libertando da exaustão.
Tô passando aqui um pouco, né? Mas a gente depois vai falar mais sobre essas coisas aí. Cultiva calma e tranquilidade, se libertando da ansiedade. Cultiva tarefas relevantes, se libertando de dúvidas e suposições. Cultiva risadas, música, dança. Se liberta da indiferença de estar sempre no controle. É muito pesado estar sempre no controle. É estressante estar sempre no controle. Gera ansiedade. Gera frustração, porque não dá pra ser sempre no controle. Então, entende que não dá pra ser perfeita? Entende que nada nessa vida é perfeito? E que você precisa se libertar dessa necessidade de ser perfeita. Dessa necessidade de ser 100% boa para determinadas coisas. Não tem perfeição. Respirar, né? Deixa eu beber um golinho de água. Eu já perdi o fim da meada. Não, porque eu não que eu não ia falar sobre isso, mas não era nessa ordem, né? Porque aqui sim, a gente vai fluindo juntas. Né? Então, é sobre isso que eu experimentei, né? Cheguei aqui nessa fala, porque foi isso que eu experimentei. Quando eu comecei, quando eu ousei, quando eu tive a audácia de largar o emprego com carteira assinada para trabalhar por conta própria. E eu me senti bem, plena, realizada, feliz, grata. Tudo isso aqui que eu acabei de falar. Como você quer se sentir assim? Em que área da sua vida você quer se sentir assim? Lembra da nossa pergunta? Onde na minha vida tenho me escondido por medo? Pode botar lá, acrescentar. Onde na minha vida quero me sentir plena? Que área da minha vida eu quero me sentir plena, grata, satisfeita, suficiente? Anota a pergunta, anota a resposta. Porque é daí que é o ponto de ação. Não adianta você agir sem saber pra onde você vai, o que você quer. Porque senão você vai fazendo tudo. Vai aceitando qualquer coisa. O que falarem pra você que é o que deve ser feito, o que é bom, o que é o certo, você vai fazer. Entendeu? O que significa viver com ousadia? Desculpa. Um ponto, gente, que eu ia falar no início da live. Não sei como que tá o som. Vamos ver depois, mas se ficar ruim, já peço desculpas. Porque eu vou precisar comprar um microfone, né? Eu não queria fazer com aquele fone aqui, grandão, né? Porque ia acabar com o meu black. E o meu fone menor, eu não sei onde ele foi parar, tá? Eu vou buscar ele, tentar achar ele pra próxima live, ou já providenciar um microfone pro áudio ficar melhor. Então, se o áudio não estiver perfeitinho, peço desculpas, esqueci de falar isso. Vamos lá. O que significa viver com ousadia? Viver com ousadia significa agir com coragem, autenticidade e presença, mesmo diante do medo, da dúvida ou do julgamento. Eu escolhi viver com coragem quando eu fui autêntica ao que eu queria, ao que fazia sentido pra mim, quando eu me mantive presente com essa necessidade,
Quando eu fui buscar ajuda para poder realizar isso, que a terapia foi esse canal de despertar, ainda com medo. Ainda com dúvida, porque eu não tenho certeza, eu não tinha certeza se ia dar certo. E mesmo com julgamento, porque você tá doida de largar esse emprego de carteira assinada pra ir trabalhar na clínica. Quem que você vai atender? Aonde que você vai atender? 9 anos, meu bem, 9 anos atendendo. Eu sabia que isso... Não, eu só falei, não sei. Eu não sei. Se você souber, você me fala, porque eu também não sei não. Só sei que eu vou tentar. Quer tentar, quer ver o que vai dar, se não... Né? Nos meus planos passou 1 ano, 2 anos, não deu certo, eu vou... Né? 2 anos não, acho que foi 1 ano. 1 ano, não deu certo, eu vou caçar um emprego. Né? Porque também eu não ficar muito tempo fora do mercado de trabalho. São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nesse meio tempo eu tive momentos assim... Não dá mais, eu vou ter que arrumar um emprego. Mas eu ia ver as condições e não fazia sentido pra mim. Não tinha como, porque... Ai, não, eu vou tentar mais um pouquinho. Vou tentar mais um pouquinho. E até que chegou o momento, eu falei, é isso. Deu certo. Está dando certo. Se daqui a ano que vem der errado, aí eu vou ter que traçar outra rota. Mas tá dando certo, então eu vou mexer pra quê? A gente vai vivendo no caminho. Se não der certo, você vai voltar, tá? Não é também assim, não, você vai até o final, dando errado. Não, não tá dando certo, não tá progredindo, você não tá vendo resultado, você volta. Ou você muda de novo. Nesse meio tempo, eu tentei outras coisas também, né? Eu gosto muito da parte de empreendedorismo. E aí eu ouvia muitas pessoas falando, você tem que ter 2 negócios, 3 negócios, tem que fazer, tem que acontecer. Eu, vambora, vende roupa fitness, vende acessório. Porque lá atrás eu vendi já, né? Trabalhei com acessórios, trabalhei... Meu primeiro negócio foi com a minha amiga na porta da nossa casa, a gente vendia batata frita. E então, assim, eu tentei outras coisas, assim, sabe? Porque eu achava assim, é psicologia, sabe? Na clínica, chega uma hora que tu cansa, será que eu vou querer fazer isso pra sempre? Eu vou arrumar uma outra coisa. Só que assim, eu sou sozinha, né? Como que eu vou dar conta? Tentei levar as 2 coisas ao mesmo tempo, mas não dava. Então eu vi que aquele discurso lá dos gurus do empreendedorismo, meu bem, não dá não. Pra mim, pelo menos, não deu. E aí eu fiquei quietinha aqui. E aí vão surgindo outras ideias, mas dentro da minha própria área. Então, assim, o que é não dar certo, né, também, assim? O que é não dar certo? Tudo é experiência. Porque aí você ativa a sua coragem. Se não for pra isso nesse momento, se isso não deu certo, tá? Eu vou continuar me colocando como exemplo. Tá bom, saí lá da empresa, não deu certo. Mas eu já evoluí emocionalmente, porque eu me arrisquei, eu ousei, eu saí de um lugar para outro. A gente, né, é preciso reconhecer também os fracassos, e é por isso que a gente vai entrar na parte da vulnerabilidade depois, também como algo importante, que não é só sobre dar certo também, não. Ter coragem, eu acho que eu falei isso lá no início, né? Ter coragem não é ter certeza de nada. Não é porque eu fui lá e fiz. Então agora vai dar certo, porque eu fui lá e fiz. Mas ele falou, é só ter coragem e ousadia que vai dar tudo certo. Tá gravado, não tem nada disso. Não misture as coisas, né? Até porque dependendo de cada coisa, não é só ter coragem de ter um impulso. Depois você vai ter que ter constância, você vai ter que ter desenvolvimento, você vai ter que ter... Tem ação, continua, tá? Não foi só... tá, pedi demissão. Não botei o meu cartãozinho ali, ó, choveu, gente. Foi só abrir um encontro com a autoestima aqui.
Nossa, 1.000 pessoas entraram de uma vez. Ai, como é fácil. Gente, sabe uma coisa que eu amo nesse processo aqui? Porque na terapia, se tiver paciente minha aqui em algum momento, eu não faço essas coisas, tá? Eu não posso fazer isso na terapia. Ah, minha filha, eu falei isso pra você? Eu não posso. Mas é que sim, sabe? É que tudo bem. Eu tenho esse jeito, tá? Eu tenho esse jeito. Então, acho que também é isso. É um espaço onde eu posso ser mais eu, né? Aqui na terapia. Eu sou eu, mas não sou o que é aqui, tá? Então, se você sair daqui e for fazer terapia comigo, não vai ter isso aqui desse jeito, tá? E se você tá vindo terapia, você sabe que também não é assim. Mas aqui a gente tá numa troca, aqui a gente tá numa comunidade, aqui a gente tá numa roda de conversa, sabe? Ai, eu quero voltar a fazer, inclusive, presenciais. Voltando. Então, assim, não é porque você teve coragem que vai dar certo, tá? Não tem garantia. É sobre atitude. É sobre você ir atrás do que você quer. É sobre você sair do lugar. Esse é o ponto. Inclusive, é o segundo ponto. Olha como eu tô alinhada com a minha estrutura aqui. Eu rasguei aqui. Depois eu vou fazer um material, tá? Pra vocês guardarem, além das anotações de vocês, que eu espero que vocês estejam anotando. Inclusive, quando você ver essa live, anota, tira fotinho do caderno de uma anotação, de alguma coisa que te marcou, poste no stories, marca @Gisele Hermano Psicóloga, tá bom? Pra gente divulgar a nossa comunidade. Segundo ponto, o que significa viver com ousadia? Sair do piloto automático e tomar decisões que estejam alinhadas com quem você realmente é. Então, agir com coragem é sair do piloto automático. É atender às suas necessidades, os seus desejos. Terceiro ponto. Viver com ousadia significa assumir riscos conscientes, mesmo sem garantia. Ah, não, gente. Eu falei pra vocês. Tá tudo alinhado aqui, tudo estruturado. Eu vou falando assim, mas antes eu já parei e pensei e programei. Não tem garantia. Ter coragem é assumir risco. Mesmo sem garantia. Você não sabe se vai dar certo. Você não sabe se vai dar certo do jeito que você quer que dê. Porque também tem isso. Às vezes a gente bota uma ideia na nossa cabeça e você acha que esse é o certo. Talvez não seja. Assumir riscos conscientes, mesmo sem garantia, quando o que está em jogo é algo que faz seu coração vibrar. Você se sentir feliz, plena, realizada, porque você escolheu o que você queria, ainda que para sua tia não é assim, para sua mãe, para sua sogra, para sua amiga, você tá sendo louca, porque não faz sentido, você não vai estar carteira assinada e abrir um negócio. Não faz sentido você sair desse casamento de anos que ninguém sabe o que você passa dentro da sua casa, que pra ela está ótimo, mas talvez não esteja. Dessa empresa maravilhosa que todo mundo quer um dia trabalhar e você conseguiu, e agora você quer largar a mão disso? Mas ninguém sabe o preço de estar ali. Por quê? Não tem esse ponto aqui não. Porque também essas escolhas, né, tem consequências. A gente tem que assumir. Bancar os BOs. Eu banco os meus BOs. Aí você não quer ser autônomo, você não quer trabalhar com o seu tempo mais livre. Mas tem uma série de coisas que eu não tenho. O primeiro ano que eu tenho o plano de saúde, 9 anos. Depois que eu saí da empresa, porque consegui esse ano fazer um plano de saúde. 9 anos. Quase 9 anos, 8 anos.
pra ter um plano de saúde. Que minha data de saída, que eu conto, é novembro, se não me engano. Agosto, novembro, acho que é novembro. Então, eu consegui em 8 anos. 8 anos pra ter um plano de saúde. Entendeu? Não só isso, como outras coisas, mas assim, isso é uma coisa que me marca muito. Eu sou muito... Foi uma coisa que eu fiquei muito feliz de ter conquistado. Foi uma conquista, assim, maravilhosa. Só que assim, eu pago, né? Eu pago. Então, assim, é a consequência disso. Tá? Então, não é porque, mais uma vez, não é porque você teve esse ato de coragem, não é porque você saiu do piloto automático, que você tá vibrando, que faz sentido pra você, que é bom pra você, que é perfeito. Não é perfeito. Por isso que a outra pessoa não vai entender. Porque pra ela outras coisas fazem sentido, sabe? Viver com ousadia significa expressar a sua verdade. Mesmo que nem todos aprovem. Você quer agradar todo mundo? Você quer ser feliz? Ou você quer agradar todo mundo? Eis a questão. Significa ocupar espaços com confiança, sem pedir desculpas por existir ou por querer. Mas o que eu queria? Mas primeira empresa, o que eu queria? Ser promovida, ser efetivada porque eu era estagiária. Ah, não tem vaga? Não tem? Tá bom, beijo. Segunda empresa, o salário tá defasado, né? Tá abaixo do mercado. Ah, mas não tem como. A gente já te contratou, né? Já te promoveu de assistente para analista. Quer mais o quê, minha filha? Quero mais salário, porque... Terceira empresa. Salário ok. Benefícios. Tô limitada. Quase 2 anos fazendo a mesma coisa. Eu quero fazer coisas diferentes. Eu posso, eu sei que eu posso. Eu tô vendo que eu posso. Eu quero fazer mais. Ah, não tem espaço, não. Não tem como. Ah, não tem, não? Quarta empresa. Quarta empresa. Agora, pronto, né? Fica satisfeita aí, né, querida? Isso, eu acho que eu tinha 20 e poucos anos, tá, gente? Eu não tô ainda, não. 9 anos, eu tava com... Vou fazer 30. Quarta empresa. Você conseguiu. Tá no topo. Eu quis dizer por causa disso também, né? Porque às vezes é a idade do sucesso, né? 30, a idade do sucesso, conseguiu tudo que você quer. Que maravilha. Porque na minha geração, pelo menos, era isso, né? Essa corrida. E ó como tem tudo a ver. Porque voltado ao que os outros querem, né? Que dizem que tem que ser. E eu cheguei lá no topo, que todo mundo disse que era pra chegar. Ah, poxa, obrigada. Esse topo não é meu. Esse topo não é pra mim. Calma de volta. Eu quero outras coisas, entendeu? Quero outras coisas. E eu vim atrás de outras coisas. Tô na clínica. Só que só a clínica não basta. Eu quero falar, quero alcançar mais mulheres, eu quero me expressar, eu quero poder ser eu, porque na clínica é um espaço voltado para o outro, para quem eu tô atendendo. Sou eu enquanto profissional, mas eu não fico aqui fazendo piadinhas de caras e poucos. Um pouquinho, tá? Porque eu também não sou tão quadrada, né? Porque aí não seria eu, mas não me coloco tanto, não me expresso tanto. Falo tanto com as mãos. Né? Como esse espaço que eu tô criando. Ocupar espaço com confiança, sem pedir desculpas pra existir. Eu não preciso justificar. Por que você vai criar uma comunidade paga? Por que você não faz lá? Como eu já faço há muito tempo. Porque eu quero pessoas comprometidas. Porque eu quero que você saia dessa live, que você pare um tempo, né? Eu vou parar 1 hora. Quase 1 hora. Gente, 1 hora já, gente. Já deu. Daqui a pouco eu vou ter que terminar, senão vai cair essa live.
Porque eu preciso, o que eu quero? As pessoas comprometidas, eu quero mulheres comprometidas. Eu quero que a gente vá numa jornada e tenha resultados. E é por isso que eu abri esse espaço. E por último, minhas maravilhosas, tentar de novo, mesmo depois de falhar, porque você sabe que merece viver plenamente. Dito tudo isso, reflita. O exercício final. Faz uma carta para si mesma, dizendo sobre o seu desejo de viver com mais autenticidade. O que você quer? Como que você quer se sentir plena, sabe? Faz um resumo, não da live só, mas do que você pensou sobre você. Tá bom? Aguardo seus comentários e até a semana que vem. A gente se fala por aqui, a gente se vê nos stories, tá bom? Um bom resto de semana pra vocês. Beijo!